Hoje estamos mergulhando em algo muito importante, os 7 sinais de que Deus está protegendo você do mal. Isso não se trata apenas de relacionamentos ou amizades, é sobre todas as áreas da vida, seus planos, seus objetivos e até mesmo os caminhos que você percorre todos os dias. Às vezes, Deus intervém para protegê-lo de danos, seja em um negócio, em uma oportunidade perdida ou até mesmo ao sair em um momento inadequado. Antes de começarmos, deixe-me lembrar você de ter cuidado com distrações, vozes falsas e golpes por aí. Mantenha sempre o foco na verdade de Deus. Esse tema é muito relevante porque, quando estamos no momento, é fácil sentir frustração com atrasos, rejeições ou avisos. Mas, como veremos hoje, esses podem ser sinais claros da mão de Deus protegendo você. Ele trabalha de maneiras que nem sempre conseguimos ver ou entender de imediato, mas é sempre para o nosso bem. Como C.S. Lewis disse, as dificuldades muitas vezes preparam pessoas comuns para um destino extraordinário. Se você já sentiu que as coisas não saíram como planejou, ou talvez tenha percebido algo o impulsionando a parar e prestar atenção, fique comigo. Ao final deste vídeo, você verá como Deus está ativamente protegendo sua vida mesmo quando isso não parece óbvio. Vamos começar. Sinal número 1: atrasos e desvios são desvios divinos. Um dos sinais mais claros de que Deus está protegendo você do mal é quando seus planos são atrasados ou completamente redirecionados. Pense nisso, você planejou algo com semanas ou meses de antecedências, talvez uma reunião, uma viagem ou até mesmo uma decisão importante, mas, à medida que o dia se aproxima, algo acontece. Um pneu furado, mau tempo ou cancelamentos inesperados. Frustrante, certo? Mas e se esse atraso não fosse aleatório? E se fosse Deus intervindo para protegê-lo de algo que você não podia ver? Provérbios 16h09 nos lembra: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Você pode achar que tem tudo perfeitamente planejado, mas Deus, em sua infinita sabedoria, redireciona seu caminho para protegê-lo do mal ou guiá-lo para algo melhor. Aquela reunião cancelada pode ter poupado você de uma grande decepção. O voo remarcado pode ter impedido que você cruzasse com um perigo invisível. Eu adoro como C.S. Lewis colocou isso: as coisas funcionam melhor para aqueles que fazem o melhor com o que acontece. Essa perspectiva nos convida a confiar na sabedoria de Deus nos desvios da vida. Anos atrás, ignorei um desses atrasos divinos. Fui impaciente, achei que sabia melhor e forcei as coisas a acontecerem nos meus próprios termos. O resultado? Sofrimento e retrocessos que poderiam ter sido evitados se eu tivesse confiado no tempo de Deus. Escreva nos comentários: eu confio no tempo de Deus. Quando seus planos forem adiados, não reclame ou tente forçar algo. Em vez disso, pare e ore. Pergunte a Deus: de que o Senhor está me protegendo? Para onde está me guiando? Os atrasos não são negações. Muitas vezes, são intervenções divinas destinadas a alinhá-lo com um propósito maior. Então, da próxima vez que seus planos encontrarem um obstáculo, lembre-se disso: os atrasos de Deus nunca são desperdiçados. Sinal número 2: o discernimento revela as verdadeiras intenções das pessoas. Outra maneira que Deus usa para protegê-lo do mal é dando-lhe discernimento para enxergar a verdadeira natureza das pessoas desde cedo. Você já deve ter passado por isso: conhece alguém e, a princípio, tudo parece bem. Mas, pouco a pouco, os sinais vermelhos começam a aparecer. Talvez a pessoa diga algo que não pareça certo, haja de um jeito estranho ou tenha atitudes que não condizem com suas palavras. Isso é Deus agindo, abrindo seus olhos para o que está por trás da superfície. Mateus 7h16 nos lembra: vocês os reconhecerão pelos frutos que produzem.
O discernimento, um dom do Espírito Santo, nos ajuda a identificar o tipo de frutos que alguém produz na vida, se são bons ou ruins. O amor de Deus é tão grande que ele não nos deixa cegos. Ele nos permite ver os sinais de alerta cedo, para que não acabemos magoados, traídos ou enganados. Mas aqui está o desafio, e nós nem sempre ouvimos. Em vez disso, ignoramos os sinais, justificamos o comportamento ou nos convencemos de que vai melhorar. Isso frequentemente nos leva a sofrimentos desnecessários. Como C.S. Lewis disse, quando alguém mostra quem realmente é, acredite na primeira vez. Deus nos revela o verdadeiro caráter das pessoas não para nos tornar desconfiados ou medrosos, mas para nos proteger. Eu já cometi esse erro antes e ignorei sinais evidentes porque queria acreditar no melhor. Achei que meu próprio julgamento era melhor do que os avisos sutis de Deus. O que aconteceu? Exatamente o que Deus estava tentando me proteger, sofrimento e decepções que poderiam ter sido evitados. Se Deus está mostrando a você a verdadeira essência de alguém, preste atenção. Isso não significa que você deve cortar essa pessoa imediatamente, mas é um chamado para orar, pedir sabedoria e prosseguir com cautela. Nem todo mundo que entra em sua vida foi enviado por Deus, alguns são distrações, e outros até mesmo armadilhas. Lembre-se, Deus não está tentando tirar sua liberdade. Ele está tentando proteger sua paz. Sinal número 3, as convicções são avisos do Espírito Santo. Você já teve aquela sensação no fundo do coração de que algo não estava certo, mesmo quando tudo parecia bem na superfície? Aquela inquietação interior, aquele sussurro silencioso no seu espírito, pode ser Deus protegendo você do mal. As convicções são uma das maneiras mais poderosas pelas quais o Espírito Santo se comunica conosco, avisando-nos para não seguir certas pessoas, planos ou situações. João 16h13 nos lembra, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade. Essa presença orientadora muitas vezes aparece como um profundo sentimento de desconforto quando estamos prestes a tomar uma decisão que não está alinhada com a vontade de Deus. Isso não é ansiedade ou medo, é um alerta divino dizendo para você pausar, orar e reconsiderar. Vivemos em um mundo que diz, e siga seu coração. Mas, como C.S. Lewis sabiamente disse, boas decisões vêm da experiência, e a experiência vem de decisões ruins. As convicções são a maneira de Deus nos poupar de decisões ruins antes mesmo de precisarmos aprender do jeito difícil. Sinal número 4, Deus usa outras pessoas para advertir ou repreender você. Outra maneira que Deus usa para protegê-lo do mal é enviando pessoas à sua vida para adverti-lo ou repreendê-lo. Às vezes, sua voz chega através de um amigo, um pastor ou até mesmo um estranho que lhe oferece um conselho ou correção exatamente quando você mais precisa. Esses avisos podem não ser sempre confortáveis, mas são atos de amor e proteção divina. Provérbios 27:2.6 nos lembra, leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Deus frequentemente coloca pessoas em nosso caminho para nos guiar, mesmo que suas palavras nos desafiem ou nos causem um pequeno incômodo. Elas podem dizer para você desacelerar em um relacionamento, reconsiderar uma decisão arriscada ou enfrentar um pecado que tem ignorado. C.S. Lewis disse certa vez, a crítica pode não ser agradável, mas é necessária. Ela cumpre a mesma função que a dor no corpo humano, chama a atenção para um estado de coisas que não é saudável. Da mesma forma, os avisos de Deus através dos outros não têm o objetivo de derrubá-lo, mas de edificá-lo, mantendo-o alinhado com sua vontade e protegido do mal. Eu já passei por isso pessoalmente. Houve momentos em que alguém de confiança me advertiu sobre um relacionamento ou uma decisão. No início, resisti, achando que não entendiam ou estavam sendo excessivamente cautelosos. Mas olhando para trás, percebi que estavam falando a sabedoria que Deus havia colocado em seus corações para o meu bem.
Ignorar o aviso dele só me levou a sofrimentos e arrependimentos desnecessários. Quando Deus usa alguém para adverti-lo, não descarte o que essa pessoa está dizendo. Tire um momento para orar e pergunte: Senhor, essa é tua voz? O Senhor está falando comigo através dessa pessoa? Seja humilde o suficiente para ouvir, mesmo que a mensagem não seja o que você quer ouvir. Lembre-se, as pessoas que Deus usa para adverti-lo são seus instrumentos de proteção. As palavras delas podem salvá-lo de decepções, perdas ou até mesmo perigos. Sinal número 5: o que foi planejado para te prejudicar acabará te beneficiando. Uma das maneiras mais poderosas pelas quais Deus protege você do mal é transformando o que foi planejado para te prejudicar em algo que contribui para o seu bem. No momento, a dor ou a traição podem parecer esmagadoras, mas Deus é especialista em transformar até as piores situações em bênçãos que moldam o seu destino. Gênesis 50:20 conta a história de José, cujos irmãos o venderam como escravo, dizendo: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que fosse preservada a vida de muitos. O que seus irmãos intentaram como maldade, Deus usou para elevar José a uma posição onde ele pôde salvar sua família e inúmeras outras pessoas. C.S. Lewis coloca isso da seguinte forma: toda vez que pensei que estava sendo rejeitado de algo bom, na verdade, estava sendo redirecionado para algo melhor. Essa perspectiva nos lembra que o plano de Deus sempre é maior do que os esquemas daqueles que tentam nos prejudicar. Na minha própria vida, vi esse princípio em ação. Houve momentos em que traições me deixaram devastado, perguntando por que Deus permitiu que aquilo acontecesse. Mas, com o tempo, percebi como essas situações me aproximaram dele, refinaram meu caráter e abriram portas que eu nunca havia imaginado. O que parecia uma perda se tornou a base para algo maior. Talvez você tenha passado por algo semelhante: um relacionamento que terminou de forma dolorosa, um emprego que você não conseguiu ou uma oportunidade que escapou. No momento, pode ser difícil enxergar, mas Deus está agindo nos bastidores, usando essa mesma dor para preparar você para algo muito melhor do que você poderia planejar. Quando enfrentar desafios, lembre-se de que Deus não desperdiça nada, nem mesmo as ações daqueles que querem te prejudicar. Sinal número 6: quando Deus diz ou não, é a maneira dele de te proteger. Ouvir um ou não de Deus pode ser uma das experiências mais frustrantes, especialmente quando você está orando por algo com todo o seu coração. Você pode estar pedindo para um relacionamento dar certo, para uma porta se abrir ou para uma situação mudar. Quando a resposta volta como ou não, isso pode parecer rejeição ou fracasso. Mas e se esse ou não o for, na verdade, a proteção de Deus? Isaías 55:2.8-9 nos lembra: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Deus vê o que não podemos ver e sabe quando dizer o sim ou aos nossos desejos nos levaria a sofrimento, decepção ou distração do seu propósito maior. Como C.S. Lewis sabiamente disse: às vezes, não recebemos o que queremos porque Deus sabe o que precisamos. Aquela oração não atendida ou aquela porta fechada podem estar te salvando de uma situação que não era para você. Na minha própria vida, houve momentos em que orei fervorosamente por algo: um emprego, um relacionamento, uma grande oportunidade, e a resposta foi um sonoro ou não. Na época, me senti arrasado e confuso. Mas, olhando para trás, percebo como aquela rejeição foi o jeito de Deus me direcionar para algo melhor. O que parecia uma perda era, na verdade, um presente. A rejeição pode parecer algo pessoal, mas, com Deus, ela tem um propósito. Quando uma oração não é atendida do jeito que você esperava, isso é um convite para confiar em Ele mais profundamente.
Ele não está tentando te privar de coisas boas se ele está te protegendo de se contentar com menos do que o melhor dele para você. Então, quando Deus disser ou não, não veja isso como o fim do caminho. Em vez disso, veja como uma redireção para algo maior. Confie que o não de Deus hoje está pavimentando o caminho para um sim ou muito melhor amanhã. Sinal número 7. Você sente um senso de proteção do invisível. Você já esteve em uma situação onde sentiu uma sensação inexplicável de calma e segurança, mesmo sem ver o que estava te protegendo? Essa paz, essa certeza silenciosa, muitas vezes é Deus agindo no reino invisível, cercando você com seus anjos e te protegendo do mal. O Salmo 34:7 diz: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. A proteção de Deus nem sempre é visível, mas sempre está presente. Quando você pertence a Ele, suas forças celestiais estão em ação, guardando seus passos e garantindo que nenhum mal possa te tocar sem a permissão dele. C.S. Lewis expressou isso lindamente: tudo o que já vi me ensina a confiar no Criador por tudo aquilo que ainda não vi. Mesmo quando não enxergamos a batalha ou a proteção, podemos confiar que Deus está lutando por nós de maneiras que talvez nunca compreendamos completamente. Houve momentos na minha própria vida em que senti uma forte sensação de segurança sem explicação lógica. Seja caminhando por um beco escuro ou escapando por pouco de um acidente, eu sabia no meu espírito que os anjos de Deus estavam me protegendo. Aquelas não foram apenas coincidências, foram intervenções divinas. Esse tipo de proteção não é apenas física, é espiritual também. Os anjos de Deus estão constantemente trabalhando para guardar o seu coração, sua mente e sua alma. Eles te protegem de perigos invisíveis, influências negativas e ataques que você nem imagina que estão acontecendo. Quando você sentir essa paz inexplicável, lembre-se de agradecer a Deus por sua proteção, orar diariamente por sua orientação e confiar que Ele está agindo de maneiras que você não pode ver. Você não precisa viver com medo, porque o mesmo Deus que comanda o universo colocou seus anjos ao seu redor. Conclusão: Deus sempre está protegendo você. Como vimos hoje, a proteção de Deus vem de muitas formas: atrasos, discernimento, convicções, avisos de outras pessoas, redirecionamentos e até mesmo guardiões espirituais invisíveis. O que pode parecer rejeição, frustração ou confusão no momento, muitas vezes é a mão amorosa de Deus te protegendo do mal e te guiando para o melhor dele. Confie no Deus que vê o que você não pode ver. Ele sempre está trabalhando nos bastidores para te guiar, te proteger e te preparar para coisas maiores que Ele tem reservadas para você. Anime-se sabendo que os planos de Deus são sempre para o seu bem, mesmo quando eles não fazem sentido de imediato. Vamos orar. Pai Celestial, obrigado por tua constante proteção e amor. Mesmo quando não entendemos teus caminhos, confiamos que estás nos guiando e nos protegendo do mal. Ajuda-nos a reconhecer tua mão em nossas vidas, a ouvir tuas advertências e a confiar no teu ou não como uma forma de amor. Fortalece nossa fé para que possamos caminhar com coragem, sabendo que tu estás conosco a cada passo. Abençoa todos que estão lendo esta mensagem, Senhor, e envolve-os com tua paz, proteção e favor. Em nome de Jesus oramos, amém. Se você está passando por um momento difícil agora, lembre-se de que Deus está com você, te protegendo de maneiras que talvez você nem perceba. Apegue-se às suas promessas, permaneça em oração e confie que Ele trará clareza e paz no tempo certo. Obrigado por assistir até o final. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa de encorajamento hoje. Que Deus te abençoe ricamente.